Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Irazela Leão aqui falando, né? Se você ainda não me conhece, eu sou escritora, teóloga, psicanalista, palestrante, mas, além disso tudo, serva do Deus vivo. Eu queria compartilhar com você uma mensagem que veio no meu coração, tá? Eu estava estudando para uma ministração e o Senhor me deu essa mensagem. E eu queria compartilhar com você, você vê, ó, tá tudo anotadinho assim, ó, assim. Dá pra Sim. E aí a gente faz esse movimento de estudar, de correr atrás, de conseguir o entendimento. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis 7, versículo 4. Estou mostrando porque eu sei que tem muita gente que tem curiosidade. Como é que você faz, Flávio? O Senhor vai dando, a gente vai anotando e ele vai fluindo. Gênesis 7, versículo 4. Eu vou ler primeiro o Gênesis 6, minha anotação, para fazer uma mensagem mais coerente, tá? Para você poder entender de fato o que eu estou falando. Gênesis 6, versículo 14, 21 e 22. Versículo 14 diz assim: Faze para ti uma arca de madeira, da madeira gófer, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Versículo 21 e 22. E tu toma para ti de toda a comida que se come e ajunta-a para ti, e te será para mantimento, para ti e para eles. Assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim fez. Estou usando a tradução Almeida Revista e Corrigida, tá bom? Basicamente, eu creio que você já conhece, se você está me seguindo, você já conhece um pouquinho dessa história, que é a história de Noé. O Senhor vai até Noé e fala para ele construir a arca. Até aí você já sabe. O que me pegou aqui foi o versículo 4 do capítulo 7. No capítulo 7 começa assim: Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo tomarás para ti sete e sete, o macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, dois, o macho e a fêmea. Também das aves do céu, sete e sete, macho e fêmea, para se conservar em vida a semente sobre a face de toda a terra. Porque, passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. Ponto. O que travou aqui na minha cabeça? Farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. Aqui Deus está revelando um plano para Noé, que ele vai fazer chover 40 dias e 40 noites. Só que ele virou e falou assim: junta, né? A comida. Toma para ti toda a comida que se come e a junta para ti. E ele fala, ele dá duas, ó, uma ordem. Junta a comida. Segunda ordem. Ordem não, segunda informação. 40 dias e 40 noites. Só que ele falou 40 dias e 40 noites de chuva. Do que eu quero falar? A palavra de Deus lançada passa pelo livre-arbítrio. Graças. Como assim? Calma, que eu vou te explicar tudo. Quando o senhor falou isso aqui comigo, ele falou assim: falei para Noé 40 dias e 40 noites de chuva. Mas quem vai decidir como vai viver esse momento é Noé. Passa pelo livre-arbítrio. Eu falei o que eu pretendo fazer. Mas Noé tem o livre-arbítrio de dizer se quer juntar alimentos ou não. O resultado vai ser a decisão de Noé, ou seja, o resultado tem a ver com o livre-arbítrio dele. Porque Noé tem todo o direito de falar: tá bom, mas eu não vou juntar alimento. Tá bom, são 40 dias e 40 noites. Eu não vou analisar, não. Simplesmente eu vou juntar comida para 40 dias. Mas ele não falou que você ficaria dentro da arca 40 dias e 40 noites. Ele falou que o tempo de chuva seriam 40 dias e 40 noites. Vírgula. Só que tem mais uma informação. Ele falou que depois de 7 dias é que começaria a contar a chuva. Então eu preciso estar preparado ou preparada para poder entender que Deus já deu a direção. Eu não posso aqui levar apenas 40 dias de comida. Ou melhor, comida para 40 dias e 40 noites. Porque só parando aqui eu já analiso. Não são 40 dias e 40 noites, são 47 dias e 47 noites.
Você tá pegando? A Bíblia, a gente ouviu falando isso para vocês, não é mar, para você apenas olhar assim, não, para contemplar, não, é oceano, é profundidade, você tem que entrar. Para aqui comigo. Eu fiquei pensando quantas vezes o Senhor direciona a nossa vida e a gente fica que nem criança. Eu não vou adentrar, eu não vou juntar, eu não vou fazer. Tu que vai se lascar. Você entendeu que ele já falou que ele vai fazer? Já é um privilégio para você saber que ele vai fazer. Então, te prepara, meu filho. Te prepara porque a água vai descer de qualquer forma. Não foi condicional o que ele falou. O condicional do livre-arbítrio é o que você faz com a tua vida, não o que você faz com o planeta Terra. Você pegou essa? Vamos lá. Noé tem a opção de decidir se ele vai viver essa prova de boa ou sem ser de boa. Mas que ele vai viver, ele vai viver. O Senhor já havia determinado. Só que eu queria te mostrar nesse vídeo que há a possibilidade de você viver a promessa de forma boa ou ruim. Mas só um detalhe: a promessa, quando a gente fala, é a fala de Deus. Porque a gente fala promessa de algo que ele falou que irá acontecer. Isso é uma promessa. Ele falou que irá acontecer, então vai acontecer. Porém, toda promessa condicionada ao seu livre-arbítrio. Quando ela é direcionada à sua vida, tem livre-arbítrio, no sentido de você decidir se vai acontecer ou não. Assiste o vídeo até o final que eu vou detalhar isso bem claramente. Eu trouxe exemplos aqui para te mostrar de pessoas que seguiram positivamente, e de pessoas que não seguiram ou que foram negativas. Mas vai ter o exemplo para você entender. Segunda Crônicas 20:20 vai falar assim, ó, vamos lá. Pega a Bíblia, gente. Não acredita no que eu estou lendo, não. Pega a tua Bíblia e vai ver se o que eu tô lendo é o que está na tua Bíblia. 20:20. Segunda Crônicas 20:20, parte B. Diz assim: Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Crede, acredita, confia. Mas eu queria ler também Deuteronômio 18, porque a gente anda numa época que tem muito profetada. Tem os profetas que profetizam umas coisas aí que só Jesus na causa. Vamos lá. Deuteronômio 18, 21 e 22. Deuteronômio 18, 21 e 22 diz assim: E se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quando o tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra não se cumprir, se não cumprir, nem suceder assim esta palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou, o tal profeta não tem temor dele. O que ele está falando aqui? Eu vou traduzir de uma forma fácil. Quando não acontecer. Mas eu só tenho como saber quando não acontecer se eu fizer a minha parte. Porque se você já leu o meu livro, A Viúva e o Azeite, de Graziela Leão, você já entendeu que a promessa é condicionada à obediência e é condicionada a 50%. Você tem que fazer os seus 50%, o Senhor vai fazer os 50% dele. Ele não vai fazer sozinho e ele não faz mágica. Ele vai fazer condicionado à sua obediência. Aí a gente fica aqui em Crônicas 20:20. Crede no Senhor, estarei seguros. Se Noé não tivesse acreditado e crer é acreditar, se Noé não tivesse acreditado, Noé tinha se lascado. Por quê? Porque ele estaria dentro da arca, com aquele bando de animal. Não estou dizendo que a arca foi tranquila, não, porque eu acho que a arca deve ter sido uma situação bem complexa. Você ficar presa dentro de um lugar. Ali dentro tinha cobra, jacaré, elefante. É porque teve um vídeo que eu falei que tinha baleia e baleia não tinha. Girafa, tinha urso, tinha leão, tinha hipopótamo, tinha um bando de animal. Deveria estar fedendo em alguns momentos, porque vou te falar, se você tem um cachorro em casa, você sabe que esse bicho fede. Imagina ter um monte de animal. Ou seja, a situação da arca não era boa por dentro, mas lá fora tinha morte, tinha cadáver, tinha coisa muito pior. Então, fica dentro da arca. Volta para o texto. Aí eu fiquei pensando em como a gente pode viver a obediência. Noé obedeceu. Assim como 2 Reis, capítulo 4 conta a história da viúva. Viu o azeite? Exatamente o mesmo do meu livro. Ela também obedeceu. Por que que a gente sabe? Porque a Bíblia fala que o profeta virou para ela e falou assim: olha só, pegue muitas, não poucas. Pegue muitas. Se ela pegou o suficiente que deu para pagar todas as dívidas, não uma, ela pagou todas as dívidas, e ela ainda sobrou dinheiro para viver ela e os filhos, então ela pegou o suficiente que Deus queria. O nosso grande problema é que a gente quer a bênção, mas a gente não quer pegar vasilha, a gente não quer fazer nada, a gente quer ficar sentado e falar: Deus, o Senhor tem que me servir, porque o Senhor é meu servo, e não eu que sou sua serva. Você está entendendo que você está tentando dar ordem a Deus? Continua.
É que nem uma vez uma certa pessoa virou para mim, você tem que colocar Deus na parede. Eu falei, oi? Tá maluca? Eu colocar Deus na parede? Tá doido. A obediência de Noé deu a ele vida, salvação. Eu não estou falando de coisas espirituais, eu estou te falando de salvação. Ele morreria. Você entendeu? Ele morreria. A obediência da viúva deu a ela prosperidade. Lucas 5. Vai para Lucas 5 aí. Você sabe onde está Lucas? Mateus, Marcos, Lucas. Lucas 5 vai contar a história da pesca maravilhosa. Tá lá, Pedro cansado, porque passou a noite inteira pescando, não deu certo. E olha que ele era profissional da pesca e não pegou nada. E quando eles estão lavando as redes, cansados após um dia de trabalho, sabe? Frustrante, Jesus pede o barco dele para ir ensinar. Pedro não fala nada e deixa Jesus ensinar. Deixa Jesus usar aquilo que era dele. Tá pegando? Deixa Jesus usar. E ainda ele fala assim: Pedro, chega o barco mais para cá. Não, 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 para cá, Pedro. Sabe o que que é isso? É você já estar esgotado, exausto, frustrado, e o Senhor te levar naquele culto e ainda te usar para outra pessoa, para você não, para outra pessoa. Você só queria ir para tua casa, mas eu quero te usar. Eu quero te usar. E aí ele vai e te usa, frustrado, acabado, para curar vidas, para libertar vidas, para transformar vidas. Eu sei que isso pega. Quantas vezes isso acontece com a gente? Volto para o texto. Só que quando ele termina de ensinar a multidão, ele fala assim, versículo 4, capítulo 5, versículo 4 de Lucas, fala assim, e quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondendo Simão, disse, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas por que mandas? Lançarei a rede. Quantas vezes a gente só faz porque ele que está mandando, né? Segue. O que que acontece? Ele pega uma quantidade de peixe tão grande, mas tão grande, tão grande, tão grande, que quase que o barco quebra. Quase que o barco vira. E ele ainda tem que dividir com os outros barcos. Você pegou isso? Mas o principal, a consequência disso aqui foi que Pedro viveu algo extraordinário. Ele teve uma experiência com Deus absurda, transformadora. Por quê? Porque obedeceu. Porque seguiu a instrução. Quando ele volta ao mar alto, é como se ele voltasse a fazer aquilo que ele já estava fazendo. É como se o Senhor falasse assim, Pedro, volta lá e continua naquele departamento. Volta lá e continua liderando aquele grupo. Volta lá e continua louvando aquele mesmo hino. Volta lá e continua naquele mesmo emprego. Eu vou fazer o sobrenatural pela tua obediência. Tá pegando, né? Ai, Deus é incrível. Mas a gente também tem exemplos na Bíblia com consequências, porque eu gosto de deixar bem claro, consequência é para tudo. Só que tem consequências boas e consequências ruins. Até agora eu te mostrei consequências boas, mas vamos lá. Consequências ruins. Vai para Gênesis. Gênesis 16. Deixa eu contar a história de uma jovem, Agar. Sarai, esposa de Abraão, não podia ter filhos até então. E aí você já conta essa história. E ela vai colocar Agar, que era a serva dela, para se deitar com Abraão. Agar, gente, pega aqui, é outra cultura. Não tenta julgar, é outra cultura. Tem falta de obediência? Tem. Tem falta de fé? Também tem, mas é outra cultura. Vamos lá. E aí, Agar engravida, só que Agar era serva, era escrava, era empregada. E aí ela engravidou. Versículo 4. E ele entrou em Agar e ela concebeu, e vendo ela que conceber, e vendo ela que estava grávida, foi sua senhora desprezada. Ela começou a desprezar Sara. Por quê? Porque, gente, ela era escrava, mente de escravo. Sabe aquela pessoa que a gente gosta de falar, né? Quem nunca comeu melado quando come se lambuza. Nunca comeu, nunca cresceu um pouquinho. Começa a pisar no outro. Aí eu ia falar uma coisa, melhor não falar. Começa a pisar no outro. Aí Sara vai reclamar com Abraão. Abraão fala o quê? Faz o que quiser, tu é a dona da casa, vai fazer o quê? Tu acha que Abraão vai se indispor com Sara? Óbvio que não. O que que ele fala? O que que Sara faz? Começa a maltratar Agar. Agar não aguenta, porque Sara já está em outro patamar. Por quê? Porque Sara já foi criada muito. É muito difícil, gente, a gente entender
certas coisas. Porque olha só, quem está acima é constrangido pela humildade de quem está abaixo. Porém, quando quem está abaixo quer subir, quer se exaltar, quem está em cima, filho, pisa sem medo. Então, você tem que aprender que quanto mais você se humilha, o Senhor te faz crescer. Mas quanto mais você cresce, o Senhor te faz descer. H foi tentar uma posição que não é dela. Conclusão: Sara maltrata. H não aguenta, H foge. Fugiu. Consequência branda. Preste atenção. Essa consequência de desobediência aqui, desobediência porque Deus mandou ninguém sair. Ela estava grávida do filho de Abraão. Abraão tinha uma promessa, ela não podia sair. Consequência branda. H foge. Dá de cara com o anjo. O anjo faz o quê? Volta. Volta e se humilha. Essa é a consequência branda. Qual a consequência quando a gente quer? Chega, Deus, eu vou largar tudo. Deus, eu vou. Acabou. Acabou. Volta e se humilha. É aquela história que a gente gosta de falar assim: chuta o balde. Ah, é? Deus vai fazer você catar o balde, ainda trazer o balde, botar o balde no lugar e ainda encher. Essa é a consequência branda. Pega isso. Porém, se a gente seguir mais um pouquinho, a gente tem Gênesis 27. Vou começar no 25 para você poder entender a história. Rebeca se casa com Isaac. E aí ela engravida depois de muito tempo. Vamos lá, versículo 21. Isaac. Deixa eu dar um pause aqui, já que você chegou até aqui. Se você está assistindo esse vídeo, se esse vídeo está sendo importante para você, ajuda o canal a crescer. Curta, custa nada. Clica no joinha aqui, comenta se você está gostando e compartilha. Compartilha com quem, Graça? Compartilha com alguém que é importante aprender essa mensagem também. Compartilhe. Faça o seu papel de missionário. Parece que não é muito, mas você compartilhar uma outra vida poderá aprender esse conteúdo e também destravar alguma coisa dentro da própria vida. Que Deus te abençoe e continue no vídeo. Paz. Orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. Ou seja, ele insistiu. E o Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou assim? Foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: duas nações há no teu ventre, dois povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. Nasce Esaú e Jacó. Rebeca já sabe que o menor é o que vai governar. Rebeca já sabe que Jacó é que vai mandar em Esaú. Até aí tudo bem. Só que Rebeca, capítulo 27, vai fazer algo inimaginável. Vamos lá. Capítulo 27, do versículo 1 ao versículo 8. E aconteceu que Isaac envelheceu e os seus olhos se escureceram de maneira que não podia ver. Chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse: meu filho. E ele lhe disse: eis-me aqui. E ele disse: eis que agora já estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo e apanha para mim alguma caça. Faze-mo para que eu coma e para que a minha alma te abençoe antes que morra. E Rebeca escutou quando Isaac falava ao seu filho Esaú, e foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Então, falou Rebeca a Jacó, seu filho predileto, dizendo: eis que tenho ouvido teu pai que falava com Esaú, teu irmão, dizendo: traze-me e faze-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Ouve a voz de quem? De Rebeca. Deus falou o quê? Deus falou lá atrás que o maior serviria o menor. Deus não pediu tua ajuda, Deus não pediu tua opinião. A tua opinião tu engole com arroz e feijão e você fica com a opinião de Deus. A bênção do Senhor não acrescenta dores. O Senhor falou que faria, então deixa ele fazer. Você tem que se preocupar em fazer a tua parte. Muitas das vezes a nossa parte é não atrapalhar a parte de Deus. Rebeca, me fala, ouve a minha voz. Rebeca, o que tu foi fazer, mulher? Consequência. Após essa cena, você já conhece a história, Jacó tem que fugir, porque Esaú quer matar ele. E nunca mais Rebeca vai ver o bebezinho dela. Nunca mais. Quando Rebeca morre, Jacó não tinha voltado ainda. Ele está fazendo o retorno, mas ele não retorna a tempo de ver a mãe.
que seria pior para ela, né? Era o filho que ela tanto queria proteger, perdeu. Nunca mais foi ver o filho. Não viu a nora, não viu os netos, perdeu. E quis ser maior do que Deus. Pegou? Terceira consequência que para mim foi a pior. Vai para Samuel, gente. 1 Samuel 13. A gente vai conhecer a história, ou melhor, vamos falar sobre um pouquinho sobre quem? Saul. Saul, Saul. Sa- Capítulo 13, versículo 8. E esperou 7 dias até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: Trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. No versículo 8 a gente vê que Saul até começa a seguir a diretiva de Samuel. Só que ele está vendo que Samuel não chega. E o povo está começando a se dispersar. E aí a gente pega duas coisas. Não, aí ele vai e ele manda trazer o sacrifício e ele faz. Sabe qual é o grande problema disso? Não era o fato de fazer o sacrifício. O fato era que Deus queria testar se Saul estava pronto para obedecer, para saber se ele estava pronto em que sentido. E se eu não falar nada, você faz? Ou você fica aguardando a minha decisão? Deus queria de fato entender ou mostrar para Saul, de fato, porque quando a gente fala assim, ah, Deus queria saber. Não, Deus sabe, mas Ele quer provar, mostrar para nós mesmos que nós obedecemos ou não obedecemos. Quando abre um parêntese aqui, quando ele pede Isaac em sacrifício para Abraão, ele já sabia que não iria querer a vida de Isaac, mas ele queria mostrar para o próprio Abraão a que ponto Abraão o amava. É quando ele nos prova, ele não está provando para ele saber, ele já sabe. Ele nos prova para mostrar para nós mesmos o quanto nós estamos obedientes à voz dele. Volta para Saul. Ele queria mostrar para Saul que ele não iria obedecer. Samuel não chegou. Saul vai e sacrifica. Saul vai e dá o passo. É como se Saul falasse assim: Ah, eu sou o rei, eu preciso tomar uma decisão. Não, você não precisa, porque por maior que você seja, ele sempre vai estar acima de você. Por maior que você seja, Deus é que vai mandar. E é nesse ponto que Saul perde tanto, por achar que poderia tomar as próprias decisões, porque era o rei. E aí você vê algo tão importante, quando Saul percebe que o povo está indo embora. A aprovação do mundo começa a ser mais importante do que a aprovação de Deus. É nesse fator que ele tocou foi pior, porque o povo se espalhava dele, porque ele estava perdendo a aprovação. Porque ele ficou com medo de ficar sozinho, que as pessoas estavam indo embora. Sabe? Com medo de ficar sem curtida, com medo de ficar sem comentário, com medo de perder o Insta, com medo de perder a aprovação do mundo, ele perdeu a aprovação de Deus. Samuel disse: 11, que fizeste? Disse Saul, porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já tinham se ajuntado. Ficou com medo. Quando você para de olhar para Cristo e começa a olhar para o povo, você se lasca. Saul perdeu o trono, perdeu as guerras, perdeu a vida. Esther capítulo 1, versículo 19, conta a história da rainha Vasti. O rei a chamou. O rei mandou que ela viesse. E ela não quis ir, com a desculpa de, eu tô ocupada, eu tô ocupada. Conclusão da história. Versículo 19 diz que Vasti não entre nunca mais na presença do rei e dê o reino dela para alguém que seja melhor do que ela. Pergunta que o Senhor fez foi: você quer a promessa? Faz tua parte. Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Ele fez a promessa. Se você pegou a promessa, crede no Senhor, estarei seguro. A promessa, enquanto você está na obediência, está na mão de Deus. Ninguém pode parar. Agora, quando vai para a tua mão, você é o primeiro a destruir. A promessa passa pelo livre-arbítrio. Você tem o direito de decidir se você quer que ela se realize ou não. Por que que muitas das vezes a gente simplesmente ignora que há um passo a passo?
Se você já leu esse livro, A Viúva e o Azeite, você vê que eu detalho o passo a passo que essa viúva tem que fazer. Detalhes que aparentemente, numa leitura rápida, você não percebe. Mas que quando você traz ele numa lupa, quando você investiga aquilo ali, você traz isso para a nossa vida, você vê o quanto você foi responsável por algumas promessas nunca se realizarem na sua vida. E muitas das vezes a gente vai e põe a culpa no irmão. Ah, porque aquele irmão era da carne. Quando, na verdade, o único que estava na carne era você. Eu sei. Demorei muito tempo para postar um vídeo, agora que eu posto uma pregação como essa. Mas é importante a gente analisar, porque a palavra é para confrontar. E o confronto faz crescer. Muito cuidado. Se o Senhor está te permitindo assistir essa mensagem, é porque ainda dá tempo. Mas não se engane. Gálatas 6:7 diz: Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem semear é o que ele vai colher. Então, corre que dá tempo. Faz. Ora por mim. Ora por mim para eu conseguir colocar mais vídeo aqui, porque olha, a agenda tá puxada, mas graças a Deus por isso. E, se você for uma mulher, conheça o curso Posicionadas, Descubra o Poder do Posicionamento Bíblico, tá lá no Hotmart. Mas no link da minha bio, também tem link na bio, você pode clicar e ir diretamente para o curso. Que Deus te abençoe. Paz.